O dilema bilionário da Petrobras: investir ou pagar dividendos? Salve, pessoal! Tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Tudo bem? Algum dilema bilionário que você esteja enfrentando no momento? Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Bilionário, infelizmente, eu não tenho esse problema bom. Tá certo. Bom, o nosso tema de hoje é Petrobras. E quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto, que sempre gera bastante polêmica, é o nosso convidado do podcast de hoje, que é o Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano é um dos grandes nomes do setor elétrico, é doutor em Economia Industrial pela Universidade Paris 13, mestre em Planejamento Energético pela UFRJ e economista formado também pela UFRJ. Muito bem-vindo, Adriano. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui e vamos ver se a gente tem uma conversa bacana e interessante, né, para que todos escutem. É isso aí. Para quem está acompanhando a gente aqui, eu já peço para curtir esse episódio e também para seguir o canal do Seu Dinheiro. Assim você ajuda o nosso podcast a chegar a mais pessoas. A sua curtida é o nosso dividendo. Mas vamos falar sobre Petrobras, porque a estatal anuncia na próxima semana o plano de investimentos para os próximos 5 anos. Isso acontece tradicionalmente nos meses de novembro. Mas o anúncio desse ano é cercado por uma expectativa maior diante de dois fatores. Primeiro ali, a autorização do IBAMA recente para o início da exploração da margem equatorial no Amapá. Esse anúncio e essa autorização vem depois de bastante tempo e cercado de polêmica ali do ponto de vista ambiental. E também a gente tem, mais recentemente também, a queda do petróleo, diante ali, principalmente depois do início do governo Trump. E com isso, o petróleo mais barato, por um lado é positivo, porque reduz a pressão para o aumento de combustíveis, mas por outro lado, reduz a capacidade da Petrobras de investir e seguir pagando dividendos. Vamos lembrar aqui que a Petrobras tem mais de 1 milhão de acionistas. Além, é claro, do governo, então todos nós aqui indiretamente somos acionistas da Petrobras. E isso, né, como o governo é acionista majoritário da Petrobras, existe sempre a possibilidade de algum tipo de intervenção política na companhia, né? Isso se traduz ali em anúncios de investimentos que nem sempre tem uma perspectiva de retorno financeiro. Bom, mas fazendo essa longa introdução aqui, Adriano, para te fazer a primeira pergunta, que é qual é a tua expectativa para esse novo plano de investimentos que a Petrobras anuncia na semana que vem? O que você acha que vem de bom e o que você acha que vem de ruim na semana que vem? Olha, eu acho que realmente você está numa conjuntura interessante, né? Eu acho que a boa notícia para a Petrobras foi o IBAMA dar autorização para ela explorar o primeiro poço, né, lá na margem equatorial. Vamos ver se o IBAMA também tem a mesma agilidade para dar licença para mais poços, né? Porque não adianta dar licença para um poço. Tem que dar licença para 8, 10 poços de petróleo. É uma licença que já está durando, né? Durou 12 anos. Se você for olhar, o primeiro leilão da margem equatorial foi em 2013. Naquela época já você tinha boas notícias da Guiana, né? Como uma grande reserva de petróleo. Então, naquele leilão de 2013, a grande estrela do leilão foi a margem equatorial. As pessoas esquecem, mas foi isso. E esse bloco, né? Um bloco lá, foi comprado pela Petrobras, pela BP e pela Total francesa. E como demorou muito essa licença, a Total e a BP abandonaram, perderam até dinheiro, porque eles pagaram uma outorga pelaquela área, a Petrobras ficou, porque a Petrobras tinha que ficar mesmo, né? Que a Petrobras é uma empresa onde o governo, né, o Estado brasileiro, né, é o principal acionista. Então essa é a boa notícia e vamos ver realmente se a margem equatorial ela vai ter aquele petróleo que todo mundo espera que tenha, né? O pessoal fala de uma reserva aí de 11 bilhões de barris, uma coisa semelhante ao pré-sal, que a partir de 30 começa a decair a produção do pré-sal. A gente precisa de uma nova fronteira de petróleo. Então isso aí vai ter que estar lá no plano de investimentos, nos próximos 5 anos, investimentos na margem equatorial, que não são investimentos pequenos, né? A gente está falando de investir em mar, né? Você vê que o negócio está a 500 quilômetros da foz do Amazonas, está quase 200 quilômetros da costa do Amapá, né? E a margem equatorial ela vai do Rio Grande do Norte até o Amapá.
é muito grande aquilo ali, né? Então vai ter que ter investimento para isso. E aí, curiosamente, né, você libera a licença num ano que o petróleo cai de preço. Né? Eu brinco assim, o pessoal fala que Deus é brasileiro, imagina se não fosse, né? Porque você está dois problemas. Tem o problema do investimento da Petrobras, obviamente é um investimento de 5 anos, mas de qualquer maneira a gente está falando num momento onde o protagonismo do petróleo está caindo. O petróleo vai continuar sendo uma energia muito importante nos próximos anos, mas ele não vai ter o protagonismo que ele teve no século XX, não vai ter o protagonismo que ele teve uns 5 anos atrás. Né? Você vê o seguinte, hoje você está nessa 4ª revolução industrial de consumo de energia crescendo, mas o preço do petróleo está caindo, porque é uma oferta maior, e porque também eu sempre falo que o mundo está deixando de ser o mundo da molécula para ser o mundo do elétron, né, que é a eletricidade. E então a gente também pode começar a fazer leilão da margem equatorial com preço do petróleo mais barato. Dito esse contexto, vamos falar do plano de investimento propriamente dito. Eu estou preocupado com o plano de investimento da Petrobras. Por quê? Porque ano que vem é ano de eleição. Então, sempre ano de eleição, a Petrobras, principalmente nos governos do PT, ela é muito usada para levantar voto, né, para fazer um populismo. Né? Nesse governo do presidente Lula, o governo tem dado muita sorte, porque o preço do petróleo tem andado muito estável, inclusive caindo. Né? Então, aquela coisa de tirar popularidade aumentando o preço de gasolina e de diesel não tem existido. Né? Então, assim, a gestão está mais tranquila. Né? E a Petrobras hoje também é uma exportadora de óleo. Né? Ela não era, por exemplo, no governo da presidente Dilma. Então, hoje o petróleo é o principal item da balança comercial brasileira. Né? O Brasil já é o 6º, o 7º maior produtor, caminha para ser o 5º maior produtor. Enfim, então isso aí agora o petróleo caindo, é menos receita para a Petrobras. Obviamente, mas é o plano de 5 anos. Ano que vem, nessa altura, você vai rever para os próximos 5. Mas eu não imagino, quer dizer, petróleo mais a $100. Então isso é um complicador. E a coisa que me assusta um pouco é a questão, então, da variável política, né? De você começar nesse plano que vem, principalmente para esse ano que vem, né, do ano da eleição, a Petrobras colocar lá, quer dizer, investimentos que sejam olhados mais como retorno político que como retorno econômico para o acionista. O que eu estou falando? Estou falando de investimento em fertilizantes, que ela começou a fazer, né, que o fertilizante no Brasil ele é inviável, por quê? Porque o preço do gás é muito caro. A não ser que a Petrobras subsidie o preço do gás para fazer fertilizante ou que ela assuma prejuízo. Investimento, por exemplo, tem sido dito que ela quer voltar a distribuir botijão de gás, quer dizer, ter uma distribuidora de botijão de gás. Tem se falado também na questão da distribuição do combustível, que é mais complicado, que ela tem um non-compete até 2029, no GLP não existe isso. Está se falando também, você viu recentemente o presidente Lula, a presidente da Petrobras, inaugurar o estaleiro Enseada na Bahia, que a gente sabe que aconteceu no Lava Jato. Então também, o que mudou agora para a gente começar a fazer coisas mais interessantes? Eu acho que nada. Então esse tipo de investimento, se for anunciado, eu acho que é muito ruim para a empresa. Vamos torcer que não seja anunciado isso. Mas essa a minha preocupação, entendeu? Porque hoje o investimento que a Petrobras tem que anunciar para o benefício tanto do acionista majoritário, governo, como do minoritário, é basicamente investir quase tudo em exploração e produção, no próprio pré-sal e agora na margem equatorial. E essas outras coisas que eu falei aqui, na minha opinião, não faz sentido nenhum para a empresa. É você andar para trás, é você, outra vez, fazer o plano de investimento da Petrobras olhando para o retrovisor e não para o para-brisa. Tá certo. Queria aprofundar um pouco a questão da margem equatorial. Enfim, causou muita polêmica, né, essa aprovação, enfim, essa demora também. Eu queria saber, assim, o risco ambiental de explorar petróleo naquela região compensa? Qual que é esse risco realmente, de fato? Olha, explorar petróleo é risco ambiental sempre, né? Agora, já foi mais. Porque quase todo esse movimento de transição energética, de preocupação com o clima, etc., as próprias petroleiras hoje são as mais interessadas a que não tenha acidente nenhum. Porque se você tiver um acidente de magnitude média ou grande numa exploração de petróleo, a empresa que estiver fazendo lá a exploração, ela pode quebrar. Como quase a BP quebrou lá no Macondo, né? Lembra aquele poço que explodiu lá no Golfo do México?
Então hoje você tem toda uma tecnologia muito mais segura na exploração, né? Você vê que o Brasil, por exemplo, já explora petróleo do mar faz algum tempo, né? Desde a época da Bacia de Campos, e a gente nunca teve nenhum acidente no Brasil. Vamos falar agora, elogiar a Petrobras, que a Petrobras ela é campeã em exploração, em tecnologia de exploração no mar, em águas profundas. O pré-sal é um êxito total, né? A maior fronteira hoje é o offshore do mundo, tem campos com uma produtividade gigante. Então, eu acho que esse risco ambiental existe, mas eu acho que o IBAMA e os ambientalistas, eles falam muita bobagem, porque a opinião deles tem todo um cunho ideológico por trás e abandonando um pouco a técnica do negócio, né? Tem que ter licença ambiental? Claro que tem. Tem que fazer exigências? Tem. Mas não é esse tipo de exigência que o Brasil anda fazendo para explorar petróleo, que eu acho que é um exagero completo, volto a dizer. É a ideologia e na frente da questão técnica. E vamos combinar que Arco Norte, né, que é essa famosa margem equatorial, região mais pobre do Brasil. Você acha justo a população naquela região se beneficiar de uma riqueza como a do petróleo? Eu não acho justo. Aqui o pessoal do Sudeste se beneficiou, com pré-sal, com a Bacia de Campos. Ah, mas o dinheiro do ROT foi mal investido. Isso é outra conversa. Agora, poderia ter sido bem investido. Então, lá na margem equatorial, pode ser que seja bem investido, se beneficie a população local. A gente está falando de uma área onde quase 100% das cidades não tem saneamento. Você imagina se usar o dinheiro do ROT, das participações especiais, para dar saneamento. A própria Belém do Pará, onde está sendo feita aí a COP30, é uma cidade que não tem saneamento, né? Então, eu acho que isso tudo mostra que o Brasil não pode deixar essa riqueza embaixo lá do mar, né? Eu acho que é um desrespeito com a população hoje da região, que vive muito mal em termos socioeconômicos, né? Como também para gerações futuras, porque com esse dinheiro você pode criar todo um outro ambiente econômico na região para que as próximas gerações se beneficiem disso. Então me parece que demoramos demais, é o que eu falei anteriormente, demoramos tanto que agora podemos fazer leilão com petróleo mais barato, né? Ou seja, o país perdeu já dinheiro com essa brincadeira de demorar a fazer esse leilão. Então eu acho assim, que as pessoas, os ambientalistas, têm que entender que a gente tem que se preocupar com a árvore, mas mais importante que a árvore são as pessoas, né? Se você fizer alguma enquete lá naquela região, se é contra ou a favor da exploração, eu tenho certeza que a maioria vai ser a favor da exploração. Quem é contra é o pessoal que vive aqui no São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que vive numa outra situação socioeconômica. Então, demoramos demais. Vamos ver se agora a gente anda com isso, tá bom? Que isso vai ser muito bom para o Brasil e não tem compatibilidade nenhuma. Eu acho que é o contrário, você pode realmente usar esse recurso para até ter uma política ambiental mais sustentável na região ali da Amazônia. Qual que é o potencial de petróleo dessa região? Estamos falando de um novo pré-sal, a quantidade é menor, o que se fala? Vinícius, petróleo é assim, né? Petróleo é negócio, a gente só sabe o que tem quando fura, né? É negócio, porque por isso que a atividade de petróleo, obviamente que hoje você tem uma tecnologia muito maior, que você já também até diminui o risco de você achar ou não achar petróleo, mas continua tendo um risco alto. Por exemplo, o banco não financia a etapa de exploração de petróleo. Depois que você explorou, encontrou o petróleo com uma quantidade, né, economicamente viável ou gás, aí você consegue o financiamento de todo mundo, porque aquele risco é alto ali. Então agora o que vai acontecer? A Petrobras vai furar esse primeiro poço lá na margem equatorial, lá no Amapá. Então vamos supor, ela precisa de furar mais uns 5, 6, 10 para fazer uma avaliação, né? Agora, dado a geologia porque ali você tem várias bacias, tá? Você tem a bacia ali da Foz do Amazonas, você tem a bacia Pará-Maranhão, você tem a bacia do Barreirinhas, Ceará e Potiguar. Parece que a mais promissora é da Foz do Amazonas, né? Mas tem essas bacias todas, que podem ter bastante óleo e gás. Então, dada a composição ali geológica da área, e também você tem ali petróleo, você está tendo descoberto de grandes reservas de petróleo na Guiana, que está ali na frente, no Suriname, você também na costa da África, em frente, você também está tendo grandes descobertos. Então, em função disso tudo, se fala de um potencial que poderia ser similar ao pré-sal. O pré-sal hoje está falando de uma reserva de 14, 15 bilhões de barris. Então, vamos lá, 10, 12, 11 bilhões de barris na margem equatorial. É muita coisa, né?
entendeu? Vamos torcer para que isso aconteça. Agora, outra vez, a gente só vai poder falar quando furar. Então, a Petrobras está dizendo que daqui a 5 meses, que a sonda já está lá, né, ela vai começar a poder dar a primeira ideia do que existe de fato lá. Então, vamos torcer para que realmente a gente tenha esse petróleo todo que muita gente tem quase certeza que tem, né? No curto prazo, com essa expectativa de investimentos maiores, na verdade, essa questão da Petrobras investir já é um dilema até mais antigo, desde que houve a mudança de governo e, portanto, do comando da Petrobras, já há uma pressão para que a estatal invista mais. Por outro lado, você tem um acionista querendo receber os dividendos, e a Petrobras foi aí uma das maiores pagadoras de dividendos do planeta nos anos anteriores. Mas qual a expectativa para dividendos, para o acionista da Petrobras que está acompanhando a gente no curto prazo, agora com a margem equatorial, também na equação? A primeira coisa é o seguinte, vamos lá, a Petrobras, para produzir, ou outra empresa qualquer produzir em escala comercial na margem equatorial, não é amanhã que vai acontecer isso. É um negócio que pode demorar 7, 8 anos, porque você tem a fase de exploração, depois, se você achar, a fase de desenvolvimento da produção. Então, é um negócio que não é para amanhã. Então, a gente tem que entender isso, né? Então, é para começar lá, sei lá, a partir de 2030, 31, começa a crescer, e aí vai subindo, né? Que petróleo é aquela coisa que você, é igual a gente, né? Nasce, cresce e morre, né? Então, a curva de petróleo, de exploração de petróleo é essa, né? Então, assim, eu acho que a minha preocupação com dividendos de curto prazo da Petrobras é o que a gente falou anteriormente. Se ela investir em setores da cadeia do petróleo que não tem o menor sentido uma empresa como a Petrobras investir. É o tal do GLP, fertilizante, é começar a comprar muito equipamento aqui no Brasil, navio, etc. Né? Isso é que me preocupa. Isso aí você vai fazer com que você tenha menos dividendo para pagar. Se ela se fixar no business que tem retorno para ela, que é explorar e produzir petróleo e gás, aí eu acho que você pode ter uma perspectiva de dividendo maior. Mas ano que vem, a gente já falou aqui, lembra que muita gente está dizendo que petróleo ano que vem vai ficar numa média de entre 50 e 60 dólares. Então a receita da empresa tende a cair. Se ela investir mal, pior ainda, para pagar dividendo. Então eu acho que assim, minha perspectiva é que você vai ter menos pagamento de dividendos nos próximos anos da Petrobras que teve até agora. Eu queria perguntar um pouco sobre a sua avaliação da Magda Chambriard à frente da Petrobras, né, como CEO da empresa. Porque a gente está vendo aí a Petrobras diante de vários dilemas, né? Nesse sentido, como que você acha que está sendo a condução da empresa? Eu acho que a condução da Magda na Petrobras, ela tá no que a gente esperava. Eu acho que não tem nenhuma crítica grande, como também acho que não tem, talvez, um elogio grande. Ela está dando, vamos dizer, sorte naquela questão de você ter uma estabilidade no preço do barril do petróleo e também até caindo, né? Então ela não está tendo essa pressão que normalmente os governos fazem, tanto de direita quanto de esquerda, né? De não subir preço de gasolina e diesel, né? Petrobras tem assim, a brincadeira que Petrobras é uma das poucas petroleiras que eu conheço, ou talvez a única, né, que gosta de petróleo barato, né? Petróleo gosta de petróleo caro, porque aumenta a receita, né? E presidente de Petrobras, não a Magda seja qualquer um, também não gosta muito de petróleo muito caro, senão acaba tendo que perder a cadeira de presidente. Muitas vezes aconteceu isso na história recente da Petrobras, né? Então acho que a gestão da Magda é uma gestão que ela tem dado sorte, isso é importante. Acho que tem que elogiar ela na posição que ela teve em relação à margem equatorial. Ela defendeu muito claramente contra a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o IBAMA, que tem sim que furar a margem equatorial. Então, esse é um ponto positivo para ela. Ela se expôs, não ficou escondida atrás da cortina, tanto ela como o próprio ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Então, acho que isso é um elogio para ela e para a direção da Petrobras. E o que me preocupa é agora ela ceder a pressões políticas nesse novo plano que vai ser anunciado. Espero que ela não ceda. Se ela não ceder, eu diria a você que a gestão dela até está positiva. Legal. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre transição energética. A Petrobras não deveria estar investindo... Enfim, o petróleo entende sua posição. A gente ali explorar a margem equatorial é importante, vai trazer uma receita
para o país via royalties, enfim, e também ali contribuir para as regiões. Mas o que a Petrobras deveria estar fazendo? Enfim, acho que há um consenso de que a gente tem que migrar essa matriz energética. Aí a velocidade com que isso vai ocorrer, a gente pode ficar aqui o resto da manhã discutindo. Mas o que a Petrobras deveria, se é que ela deveria estar fazendo alguma coisa nessa linha de transição energética? Acho que a Petrobras tem que explorar e produzir petróleo e gás, que é o business dela. Tá certo? Então ela é uma empresa que tem esse compromisso e isso que dá retorno para ela. Mas ela não vai morrer, desculpa te interromper, mas ela não vai morrer no longo prazo se ela não pensar em transição? Eu acho que demora muito isso. Eu acho que a vida do petróleo como fonte de energia ela vai ser sempre importante, que eu acho que hoje, diferentemente de anos atrás, o conceito de transição energética ele é mais sofisticado. Antes da pandemia, o conceito de transição energética era sustentabilidade. Então você teve uma demonização muito grande dos combustíveis fósseis. As próprias grandes petroleiras, em particular as europeias, até pararam de investir em exploração. Aí quando veio a guerra da Rússia, o petróleo foi a $100. Né? Por quê? Porque você não tinha uma oferta para baixar esse preço. Depois você voltou a investir e hoje você tem até um excesso de oferta que faz o barril estar aí em torno de $60. Então, para mim, o negócio da Petrobras é petróleo e gás. E com isso ela ajuda a transição energética. Porque o conceito sofisticado, o que é? Então, agora a gente tem um tripé, a gente tem que se preocupar com sustentabilidade, sim, claro, o clima, aqui ninguém é terraplanista. E agora, tem dois aspectos que cada vez mais são importantes, que é a segurança energética e o acesso de energia para as camadas de baixa renda. Eu tenho falado muito que a gente não pode fazer transição energética para país rico. A gente tem que fazer transição energética para país pobre também. Então, por isso que você tem tal do conceito hoje cada vez mais falado de adição energética. Eu não posso tirar a energia da matriz energética mundial, eu tenho que adicionar, porque o consumo de energia vai crescer muito nos próximos anos, em função aí de data center, inteligência artificial, criptomoedas, né? Então, eu acho que o petróleo brasileiro também tem uma vantagem, é um petróleo com um teor de enxofre muito baixo, até um petróleo mais limpo ambientalmente que de outros países. Então, é nisso que a Petrobras tem que continuar fazendo. A questão de energia renovável, tem privado aí que investe, não precisa a Petrobras investir. Ela não é um negócio dela. Aliás, sempre que ela se meteu com isso, ela fez com bobagem, entendeu? Agora, outra preocupação que eu tenho agora é quando eu ouço a Petrobras falar que vai voltar a investir em etanol. Né? Isso me preocupa muito, porque não é o business da Petrobras o etanol. Então, eu acho que essa que é a contribuição da Petrobras, é produzir mais petróleo e mais gás. O pessoal esquece, né? Por exemplo, você olha lá para trás, você teve a Revolução Industrial Inglesa muito baseada no carvão mineral. Depois você teve o século XX, que é o século do petróleo. E agora você está num século, ou nos próximos anos, o século da energia. Eu acho que não vai ter nenhuma energia protagonista, mas você vai precisar de todas elas. Mesmo no século do petróleo protagonista, você nunca deixou de consumir carvão. Até hoje a China, por exemplo, que é tão badalada, gera energia elétrica, uma quantidade gigante com carvão. Então, mais do que nunca agora, a gente não pode abrir mão de nenhuma fonte de energia. E o petróleo também, o gás, por exemplo, é muito importante nesse movimento de transição energética. O gás é conhecido aí como a energia da transição, porque ele é fóssil, mas o dos fósseis é o mais limpo. O mundo inteiro, o consumo de gás está crescendo muito, inclusive em substituição ao petróleo, na petroquímica, até no transporte, substituindo o diesel, né? Com o gás natural comprimido, o GNC, o gás natural líquido, o GNL. Então, acho que eu acho que deixa a Petrobras tratar do que ela conhece, entendeu? Não vamos botar a Petrobras tratando do que ela não conhece, que a gente sabe que sempre que acontece isso, dá problema, como deu quando ela ficou aí sendo a empresa que tinha a maior dívida corporativa no mundo no governo da presidente Dilma. Quer encerrar aí, Júlia? Quer fazer a última pergunta? Vou fazer a última pergunta, então, para a gente amarrar aqui, que é uma provocação aqui, que tem a ver com o seu posicionamento, né, em relação à Petrobras, que é que você é um defensor da privatização da Petrobras, né, que é um tema que costuma aí ter um certo nível de polêmica. E eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes e espectadores por que a venda do controle da empresa seria favorável para o Brasil, na sua opinião. Só complementando, porque eu acho que tem muita gente que está acompanhando a gente nesse momento aqui, o podcast, que
pode estar concordando com muitas das suas colocações, Adriano, mas ainda assim entendem que a Petrobras deveria se manter como uma estatal, por uma importância estratégica, enfim, e existe sempre também aquela questão, poxa, será que a Petrobras bem gerida não pode continuar sendo estatal? Enfim, só para adicionar aqui uma pimenta. Tá, eu acho que tem vários pontos que eu posso citar para vocês que justificam a Petrobras ser privatizada, né? Primeiro ponto, esse negócio de estratégico, né? Eu falo que estratégico é sapato. Sai descalço de casa todo dia, quando você voltar para casa, você vê como está o seu pé. Entendeu? Então, isso aqui é estratégia. Essa palavra estratégica é uma palavra que eu não gosto dela, porque ela é muito aberta, né? Então, o próprio petróleo já foi mais estratégico, se a gente pensar especificamente no petróleo. No século XX, ele era muito mais estratégico do que ele é hoje. Por exemplo, nos anos 60 ou 70, você gerava 20% da energia elétrica com óleo. Hoje você gera 2%, 3%. Né? Por isso também esse escolamento do preço do petróleo está caindo e a energia, o consumo de energia com o consumo de energia crescendo. Né? Então o primeiro ponto é esse, eu acho que o petróleo não é tão estratégico como ele já foi antes. Então se ele não é tão estratégico como foi antes, quanto mais você demorar a privatizar a Petrobras, menos ela vai valer. Então você está penalizando o brasileiro. Né? Como você falou aqui no início da nossa conversa, no final do dia todos nós somos acionistas da Petrobras, né? E aí vem aquela história do petróleo é nosso. Eu sempre também brinco assim, se é nosso, me dá a minha parte, né? Então, é outro ponto. O outro ponto, mais assim, estrutural, é que esse modelo de Petrobras capital misto está provado que não funciona mais. Pode até ter funcionado um momento da história da empresa. Hoje não dá mais você ter o Estado, não faz sentido o Estado brasileiro ser acionista majoritário de uma empresa de petróleo. No mundo da revolução, da quarta revolução industrial. O novo petróleo são os dados, né? Então não faz sentido o Brasil, o Estado brasileiro, acho que tem que colocar dinheiro em outras coisas que não em petróleo. Então, deixa o petróleo na mão do privado. Então, por que eu estou dizendo isso? Você vê assim, se você olhar, a Petrobras é talvez a única petroleira que muda de acionista majoritário a cada 4 anos ou a cada 8 anos. E quando muda assim, equidistante, né? O cara que sai pensa completamente diferente do cara que entra. Então, olha como a empresa funciona, né? Outra coisa é que ela também é uma empresa que tem uma troca de presidentes muito grande se você comparar com as outras petroleiras. Isso acaba refletindo no valor da Petrobras. Porque hoje, quando você compra a ação da Petrobras, eu acho assim, se a Petrobras fosse privada, a ação valia o dobro. Porque é uma empresa que produz óleo pra caramba, é a 7ª, vai ser a 5ª, sei lá, é uma das gigantes petroleiras do mundo, mas que você pode... Então, estruturalmente, a Petrobras deveria ter um valor da ação da Petrobras muito maior do que ela tem. Por que não tem? Porque tem um fator político. Né? Então, você pode dormir e acordar com uma canetada do governo e a ação da Petrobras cai 10%. Porque o cara segura o preço, por exemplo, da gasolina do diesel, como aconteceu lá já várias vezes. Então, eu acho que também o governo vai ganhar muito mais dinheiro, a Petrobras pagando imposto. Né? Então, eu acho que isso é um outro ponto fundamental, que esse modelo ele está falido. A gente, no governo lá do presidente Bolsonaro, o Congresso Nacional privatizou a Eletrobras. Olha o resultado que a Eletrobras está apresentando. Olha, quer dizer, não estou dizendo que o modelo da privatização da Petrobras deve ser o mesmo de corporate da Eletrobras. Aí tem que ter uma discussão. Mas, na minha opinião, é um candidato moderno, de direita, né? Se ganhar de centro-direita, ganhando a eleição do Brasil ano que vem, eu acho que o projeto número 1 que ele tem que apresentar no Congresso Nacional é a privatização da Petrobras. Eu acho que isso aí já passou da hora. Porque também vou dizer você o seguinte... Essa discussão lá atrás, ela tinha muito mais emoção, né? Então muita gente, não pode privatizar a Petrobras, que ela é estratégica, não pode entregar a Petrobras para o alienígena, estrangeiro. Acho que isso mudou, cara. Eu acho que essa geração que pensa assim é a minha geração, né? O pessoal mais velho, eu acho que o pessoal mais novo aí não está preocupado. O mundo é outro, o cara hoje é muito mais empreendedor. Antigamente, a classe média brasileira, o sonho era que o filho ou a filha fizesse concurso para a Petrobras, Banco do Brasil. Acho que hoje não é mais isso. Entendeu? Então o mundo mudou e a gente continua
uma estatal brasileira, entendeu? Então eu não vejo mais assim, eu acho que está madura essa discussão. Vai ser uma discussão dura no Congresso Nacional? Claro que vai ser, como foi a da Eletrobras. Pode ser até mais dura, mas eu acho que a gente não pode se furtar isso, porque já está passando da hora do Brasil, do governo brasileiro, privatizar a Petrobras. Certo. Bom, você que está acompanhando a gente, pode deixar seu comentário aqui. Na sua opinião, a Petrobras deveria ou não ser privatizada? Então aproveita mais uma vez aqui para curtir esse episódio e seguir o canal do Seu Dinheiro. Mas agora a gente vai para o segundo bloco do nosso programa, que é o bloco dos touros e ursos. Os touros são os destaques positivos, aqueles que estão em alta no momento, e os ursos são o contrário, né? Que não estão vivendo uma boa fase. E a gente sempre lembra que o touro de hoje pode ser o urso de amanhã e vice-versa. A gente não persegue ninguém aqui, é mais uma análise conjuntural. E eu vou começar com você aqui, Júlia, para que você vai mandar o seu urso, porque tem um urso bem fresquinho no mercado. Exatamente. Eu vou mandar o meu urso para o Banco Master. Como você falou, um urso bem fresquinho, porque no momento em que a gente está gravando esse programa, os eventos que me levaram a escolher esse urso acabaram de acontecer, né? Então a gente vai trazer até aqui a notícia, entre aspas, pela metade, porque no momento que os nossos espectadores estiverem acompanhando esse programa, provavelmente a gente vai ter mais material aí para falar, e a gente está fazendo toda essa cobertura no Seu Dinheiro. Inclusive, se a gente tivesse gravado na segunda-feira à noite, a menção ao Banco Master seria completamente diferente. Completamente diferente, talvez fosse até um touro. Eu escolhi o Banco Master porque, enfim, nessa segunda-feira que a gente está gravando, sofreu aí uma intervenção do Banco Central, né? Teve a sua liquidação extrajudicial decretada pelo BC, depois de todo aquele imbróglio de tentar ser vendido, aquela negociação com o BRB, que é o Banco de Brasília, um banco estatal aí, né, um banco público do Distrito Federal, que não passou, não foi aprovada. O Banco Master já vinha aí com problemas para honrar seus compromissos, né, tinha um custo de captação bastante alto, ficaram bastante conhecidos aí no mercado os CDBs do Banco Master, que pagavam aí remunerações muito acima das remunerações de mercado para esse tipo de produto, e ele investia, por outro lado, em ativos aí bastante líquidos e arriscados, então ele tinha aí um problema de descasamento aí da sua captação com os seus investimentos. Então, nessa tentativa de ser vendido, não foi, já vinha sendo um urso, agora teve a sua liquidação extrajudicial decretada aí pelo BC, isso vem no dia seguinte que ele recebeu aí uma oferta, né? Houve um anúncio de que ele poderia ser comprado por um consórcio aí, né, de investidores aí, que envolve aí a Fictor, investidores internacionais aí do Emirados Árabes. Tinha aí uma oferta na mesa, parecia um desfecho positivo aí, né, para o Banco Master, mas aí no dia seguinte veio essa decretação do Banco Central e também uma operação da Polícia Federal que prendeu o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, aí por problemas de uma investigação aí de emissões de títulos de crédito falsos, justamente aí no âmbito das negociações com o BRB, né, que acabaram não sendo aprovadas, mas enfim, teve ali também o afastamento do presidente, do CFO do BRB aí no âmbito dessa operação da Polícia Federal. Então a gente está vendo aí uma situação realmente bastante difícil para o Master e para aqueles que cercam aí essa instituição financeira e também para quem investiu nos CDBs do Banco Master, né, que agora vão ficar aí sujeitos ao resgate do Fundo Garantidor de Créditos, né, esse tipo de título é protegido pelo FGC, já vinha sendo considerado arriscado, né, pelos especialistas, muita gente se desfez desses títulos antecipadamente, topou aí um desconto para se livrar desses títulos, então eles vinham sendo negociados aí no mercado secundário até com taxas ainda mais elevadas, e quem terminou aí com os CDBs do Master na mão, agora vai ter que esperar aí pelo pagamento das suas garantias, e até esse momento acontecer, os títulos não têm remuneração, né? Então esse é sempre um risco, mesmo com o FGC, você corre ali sempre um risco, né? Se o banco emissor quebrar, e foi isso que aconteceu aí no caso dos CDBs do Master. Então vai aí um grande urso, né? Com vários ursinhos e possíveis ursos posteriores para essa semana, Vini.
Vamos acompanhar, continuar acompanhando lá no Seu Dinheiro todos os desdobramentos dessa liquidação extrajudicial do Banco Master. E existe uma estimativa, os números não são oficiais ainda, de que o Master teria mais de 60 bilhões de reais em CDBs emitidos. Então vai ser uma conta bem alta para o Fundo Garantidor de Créditos arcar. Claro que ele vai só até ali o limite de 200 mil reais, mas grande parte desses CDBs foi emitida justo com essa cobertura do Fundo Garantidor. Então, acho que vai ser um problema para os bancos que vão ter ali o FGC é privado, então os bancos que vão ter que, provavelmente, ter que recapitalizar o FGC depois que ele tiver que honrar esses pagamentos do Master. Mas vamos lá, professor Adriano Pires, para quem você vai mandar o seu urso dessa edição? Olha, o meu urso vai para a COP30. Uma COP30 onde não teve a presença de grandes chefes de Estado, mesmo os países africanos quase não foram representados, que é ali que tem que ter uma transição energética grande, né? Tem países da África hoje que consomem energia como o Reino Unido consumia na Revolução Industrial, muita lenha, muita pobreza energética, e não estavam ali, né? Então é a COP30 que, na minha opinião, comete o erro, né, de ser mais uma festa do que uma verdadeira conferência do clima, e fica insistindo naquele negócio de calendário para acabar com o consumo de combustível fóssil, totalmente desconectado, não entende a lei da oferta e da demanda, né? Que você tira a oferta da matriz, vai aumentar o preço, vai ter inflação energética, e o grande prejudicado, volto a dizer, vai ser as populações de baixa renda e os países mais pobres. Então é isso, a COP30 insiste, mais uma vez as pessoas estão lá, em fazer transição energética, olhando para país rico, esquecendo os países pobres. Só para insistir um pouquinho nesse tema da COP, qual seria a alternativa? Porque a gente tem a questão do aquecimento global, o aumento da temperatura. Algo precisa ser feito, mas que linha? Eu sei que um acordo é muito complicado, não vamos ser nós aqui que vão resolver a questão. Mas se tivesse essa varinha de condão, assim, professor, que caminho a gente deveria Eu acho que o caminho é o caminho do bom senso, né? Primeiro ponto é entender que você não pode demonizar nenhuma fonte de energia, né? E ver como é que essas fontes de energia, cada uma fonte de energia, ela tem um atributo, né? Então, o seu petróleo tem um atributo que o gás natural não tem, o gás natural tem um atributo que a eólica não tem, a eólica tem um atributo que a solar não tem. Então, acho que o primeiro caminho, na minha opinião, é entender e colocar dentro da discussão o conceito de adição energética. Acho que esse que é o caminho, para você poder atender aquele tripé que a gente falou anteriormente. A gente tem que estar preocupado, sim, com sustentabilidade, mas tem que estar preocupado com segurança energética e com a energia podendo ser consumida pelos países mais pobres, né? Porque sem segurança energética também você não vai a lugar nenhum. O Brasil hoje mesmo está vivendo um momento super interessante, né, no setor elétrico, que a gente deu subsídios de uma maneira completamente louca, na minha opinião, para energia solar e energia eólica, não precisa de mais de subsídio nenhum. E a gente está com um problema hoje que eu tenho falado isso reiteradas vezes, que o setor elétrico brasileiro rasgou o livro de economia, o manual de economia, né, de introdução à economia 1. Porque você hoje tem excesso de oferta de energia no Brasil, você tem preço caro e possibilidade de apagão. Tudo ao contrário. Por que isso? Planejamento equivocado, né? Então eu acho que, outra vez, o planejamento da COP é equivocado. Então a gente teria que fazer isso, olhar atributo de cada fonte e ver, olha, a gente precisa realmente olhar e ter calma, porque o petróleo, outra vez, a tendência do petróleo é reduzir a participação? Sim, mas não dessa maneira que os ambientalistas acham. Até porque você vai reduzir o preço do petróleo, reduzir o consumo de petróleo, na medida que você tenha novas tecnologias. As tecnologias estão vindo com uma rapidez absurda. Você mesmo a eólica, a solar, você pega o preço de eólica solar anos atrás e pega agora, uma redução fantástica, por isso que não precisa mais de subsídio. Mas não precisa de mais coisa, imagina, se daqui a alguns anos vier a fusão nuclear, você resolveu o problema, né? O nuclear mesmo sem fusão, ele está voltando, porque é uma energia limpa e que também foi demonizada pelos ambientalistas, né? Você vê a Alemanha cometeu assim um suicídio tecnológico ao mandar descomissionar a usina nuclear, e hoje a Alemanha está lá numa situação complicada do ponto de vista de energia. Agora está querendo voltar a gerar com gás, mas tem dependência da Rússia. Então acho que é isso que eu esperava da COP. Uma coisa de bom senso, aonde se entendesse que não dá para abrir mão de uma fonte de energia
que se olhasse mais os países pobres e menos os países ricos. Tá certo. Bom, vou mandar o meu osso, então, que vai para a Hapvida, operadora de planos de saúde. Foi a grande decepção dessa última temporada de resultados das empresas abertas brasileiras. E nem sou eu que estou dizendo, basta olhar o desempenho da ação logo depois da divulgação dos resultados. Os papéis da Hapvida implodiram, com uma queda de mais de 40%. É uma reação totalmente, assim, desproporcional para um evento que é uma divulgação de resultados, que o mercado mais ou menos já antecipa como que está o momento da empresa, do setor. Então, claro que sempre há espaço para uma decepção, mas que é muito raro as ações reagirem a uma queda tão brutal a uma divulgação de resultados. E foi basicamente, e aí olhando ali as linhas do balanço, ela decepcionou em praticamente, né, ela conseguiu gabaritar ali em praticamente tudo. Teve receita abaixo do esperado, crescimento no número de beneficiários também abaixo do que o mercado esperava, e custos muito mais altos, porque a empresa inaugurou novos hospitais, que ainda não trazem o retorno, enfim, esperado, e ainda é a expectativa de que isso leve muito tempo para que a empresa consiga normalizar isso. Então, o mercado, essa queda de 40% depois dos resultados é um sinal claro de que os investidores jogaram a toalha com relação à companhia, e quem deu o voto de confiança ali foi a família fundadora, que comprou, né? Foi quem estava ali na ponta compradora quando o mercado estava vendendo, era a família compradora, mas acho que é um sinal claro de que ela vai precisar mostrar nos próximos resultados que, enfim, pelo menos um sinal de que ela vai conseguir reverter esse mau momento. Mas o setor de saúde é um setor que vem sofrendo bastante desde a pandemia. Então, acho que é algo para a gente acompanhar bem de perto, e com isso a Hapvida leva aqui o meu urso desta edição. E a Hapvida também é uma empresa que não é a primeira vez que o balanço causa assim, essa onda de choque, né, no mercado, porque ela já demonstrou problemas aí com processos judiciais, né? Então, ela tem uma volatilidade de resultados e de expectativas muito grande. Havia uma grande expectativa lá, né, quando ela se juntou com a Notre Dame Intermédica, e aquelas grandes sinergias ainda não se manifestaram completamente, né? Então, sempre se tem um pé atrás, assim, com a Hapvida nas temporadas de resultado. A primeira quebra de confiança aconteceu justamente aí, quando a empresa não conseguiu entregar essas sinergias que ela tinha prometido com a fusão ali com a Intermédica. E quando ela abriu capital, a Hapvida era vista como uma empresa de plano de saúde do futuro, por conta do modelo verticalizado. Então ela vende plano de saúde, mas ela também é dona dos hospitais. Então ela consegue evitar ali aquela inflação, né, dos custos médicos e dos hospitais. Mas, enfim, é um modelo agora que a empresa vai ter que convencer o mercado novamente. Então, por enquanto, fica aqui o meu urso dessa edição, mas quem sabe um dia ela volta para a ponta oposta aqui dos touros, que é sobre quem a gente vai falar neste momento no programa. E também já passo para você, Júlia, para você começar aqui abrindo o nosso bloco dos destaques positivos. Eu escolhi como touro a Alphabet, né? A gente teve no último fim de semana aí uma notícia de que a Berkshire Hathaway, que é a empresa de investimentos do mega investidor Warren Buffett, anunciou aí a aquisição de uma nova participação de 4,3 bilhões de dólares aí na dona do Google, justamente mostrando aí um voto de confiança de um dos maiores investidores do mundo nesse setor de tecnologia, muito ligado à IA, porque agora a Alphabet também está investindo muito nessa frente, num momento de grande desconfiança aí do mercado com as empresas tech, com as big techs e com esse setor de IA. Lembrando também que a Berkshire está com caixa imenso, né? Não vinha fazendo novos investimentos, novas apostas. Todo mundo se perguntava o que ela ia fazer com todo esse dinheiro e se isso não era um sinal de que o mercado, né, de que o mercado americano não estava caro demais, que as empresas não estavam com caras demais, né? Se o Buffett não está investindo, então será que nós mortais deveríamos estar comprando, né, as empresas americanas? E aí ela foi e anunciou esse movimento.
teve uma redução aí de outros investimentos, como uma posição na Apple, mas aí mostrou que a Alphabet, na visão aí da Berkshire, é touro. Então, por causa disso, eu escolhi aí como meu destaque positivo da semana, e é um dos últimos investimentos, né, da Berkshire, com o Buffett ali à frente da companhia também. Provavelmente, se esse investimento der certo ou der errado, todo mundo vai lembrar, foi o último investimento do Warren Buffett. E justamente a gente falou sobre uma possível bolha da inteligência artificial no programa passado. Então, com esse investimento da Berkshire, vem aí uma evidência, ou pelo menos uma aposta de que se estamos numa bolha ou não, ela pelo menos ainda tem espaço para inflar. Então, vamos acompanhar de perto esse investimento da Berkshire, né, do Warren Buffett na dona do Google. Mas o impacto de curto prazo foi de alta das ações, né? Exato. Então, mostrando aí que o oráculo de Omaha ainda tem poder. Exato. Então, professor Adriano Pires, para quem você vai mandar o seu touro aqui? Eu vou mudar um pouquinho de setor e vou mandar o meu touro para o setor elétrico, né? A gente sabe que recentemente foi aprovada no Congresso Nacional a MP 1304, está virando aí o projeto de conversão número 10, que agora está esperando a sanção do presidente Lula. E tem um fato lá, um artigo, né, na MP 1304, que é o touro, né, que é a abertura do mercado de energia elétrica no Brasil, né, onde todos os consumidores, pequenos, médios, vão poder comprar energia no mercado livre, né, através de comercializadores. Acho que isso é positivo, né, porque você, inclusive, dá chance de não só um determinado segmento comprar no mercado livre, né, mas sim todos, né. É um avanço no mercado de energia elétrica no Brasil. Evidentemente, tem que ter determinados cuidados, né, porque no caso do consumidor cativo, né, o pequeno consumidor residencial, comercial, a experiência que a gente tem no mundo é que a migração é algo como 15%, né, que as pessoas ficam sempre com medo de trocar, porque a energia elétrica é um serviço público, né, ninguém consegue mais ficar sem energia elétrica, né. Eu tenho falado que o objeto mais importante hoje do mundo, que ninguém consegue viver sem a tomada, né? Não dá para viver sem tomada, né? Porque você carrega o celular na tomada, né? E então, mas de qualquer maneira é muito positivo isso, esse calendário. Vamos ver como é que vai ser a regulamentação também, né? Tem que ter lá o tal do supridor de última instância, porque caso aquele comercializador que você comprar energia quebrar por um motivo ou outro, para a pessoa não ficar sem energia, mas acho que é o touro que eu falaria para vocês é esse. Tá certo. Bom, vou encerrar aqui o bloco dos touros, falando do meu, que vai para o Banco Central. Eu já tinha selecionado, já tinha pensado no Banco Central para ser o touro dessa edição, por conta do último Boletim Focus, que mostrou que as expectativas de inflação do mercado estão pela primeira vez no ano dentro da meta. Então, de acordo com o boletim, a projeção para o IPCA desse ano passou de 4,55% para 4,46%. Então, vamos lembrar, né, que a gente tem uma meta de inflação de 3%, com uma banda de tolerância de 1,5 ponto percentual, para cima ou para baixo. Então, pela primeira vez em 2025, a projeção do mercado para a inflação ficou dentro dessa faixa de tolerância. É uma vitória para o Banco Central, que vem apontando, né, vem mantendo um discurso muito duro com relação ao controle da inflação, e não só um discurso, como vem agindo dessa maneira também. Afinal de contas, a gente está com uma Selic de 15% ao ano, que é a maior em praticamente 2 décadas no país. Então, isso vem, enfim, provocando uma série de consequências na economia, e o BC, para manter esses juros, já vem começando a sofrer críticas do governo. Então, o BC tem demonstrado uma postura, enfim, de bastante resiliência, e acho que isso vem mostrando, né, acho que quando vem um resultado como esse, acho que isso dá respaldo ali à gestão do Gabriel Galípolo. Mas é claro que eu não posso deixar de falar também de como o Banco Central agiu nesse caso do Banco Master. Eu acho que também foi um outro ponto positivo para essa gestão do BC, ali no caso, em particular, ali do diretor, né, de organização ali do sistema financeiro, né, que é o Renato Gomes, se não me engano. O BC mostrou bastante, assim, pragmatismo e coragem. Primeiro, quando vetou a transferência do controle do Master para o BRB, uma operação ali que tinha um cheiro, né, político muito forte, uma operação que
que não parecia parar de pé, não tinha muita justificativa para um banco estatal comprar uma instituição como o Master, e o BC foi muito enfático ali ao vetar essa transação. E agora, ao decretar a liquidação extrajudicial, algumas horas depois desse anúncio, que também foi muito inusitado, de que o controle do banco tinha sido vendido por um consórcio liderado ali pela Victory, por um grupo de investidores dos Emirados Árabes, cujo nome ninguém sabia, né? Enfim, o anúncio não foi feito com o nome desses investidores. Então, achei que essa atitude do Banco Central, nesse caso do Banco Master, foi bastante correta. Podemos discutir aqui se talvez o BC não tenha deixado a desejar ao permitir que o Master crescesse tanto da maneira como cresceu, né, pegando o recurso da poupança das pessoas ali via CDBs. Enfim, acho que é uma discussão, acho que fica mais um aprendizado para o sistema financeiro, mas é fato que uma vez que o problema se instalou, me parece que o BC agiu corretamente e por isso leva aqui o meu touro desta edição. Bom, e com isso a gente pode colocar um ponto final nesta edição do podcast Touros e Ursos, mas claro, quero agradecer mais uma vez a presença do professor Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a vocês, foi um prazer estar aqui no podcast e espero que todos tenham gostado. Sem dúvida nenhuma. Júlia, obrigado mais uma vez e te vejo na volta das minhas férias. É isso aí, obrigada, Vini, boas férias. Vamos estar separados novamente aqui por um tempo e obrigada a todos que nos acompanharam. É isso aí, fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com seus investimentos. Aquele abraço.